Bom, aqui que a gente acabou colocando, a gente percebe aqui é o arco da aorta, tronco braquiocefálico, aqui é a carótida comum, depois ela se bifurca em carótida interna e carótida externa que não está mostrada aqui. Essa aqui de trás aqui são as artérias vertebrais. Da mesma forma, aqui é a mesma coisa. As carótidas comuns e aqui passando nessa região lá posteriormente as vertebrais. Bom, aí esse circuito, eles vão formar aqui a carótida. A carótida vai formar aqui é frontal, a gente percebe por esse sistema assim, parece uma bolinha, porque na realidade ele faz um sifão assim, quando a gente vai verificar se tiver uma relação lateral, né, ou sagital. Aqui em reto é artéria cerebral anterior, artéria cerebral média. Aqui do outro lado, do lado esquerdo, né, artéria cerebral anterior, artéria cerebral posterior. Bom, aí a gente começa a ver alguns casos, né? Tem lesões que são provocadas por acidente vascular cerebral, AVC, e 90% dos casos são por isquemia, e 10% do restante, né, são os 10% do restante AVC hemorrágico. O AVC isquêmico, para caracterizar, né, é uma falta de sangue numa região do cérebro devido a uma obstrução de uma artéria, quer por trombos ou êmbolos, que pode causar sequelas graves ou até mesmo a morte. No caso do sistema dopaminérgico mesolímpico, que a gente está mostrando, o AVC em artérias que irrigam as suas estruturas constituintes pode provocar lesões nesse sistema de recompensa. Então ele vai trazer um prejuízo, né, para esse sistema de recompensa. Bom, para citar alguns desses vasos, temos a artéria corióidea anterior, que é o terceiro ramo, ele está aqui, ó, que é o terceiro ramo da carótida interna. É esse aqui, bem aqui, nesse desenho representando aqui. A carótida, a artéria carióidea anterior, dirige posteriormente ao longo do trato óptico. Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui é a mesma coisa. Então essa aqui é a carótida interna. Aqui é uma artéria oftálmica, para a gente saber a posição. Então aqui é a parte anterior. Então sempre quando tem oftálmica, que ela é bem evidente, a gente sabe que essa região é a região anterior e essa aqui é a posterior. Então possivelmente deve ser essa aqui, a artéria corióidea anterior. Tá? Então para indicar novamente, então ela se dirige, ela está aqui nessa região. Eu vou colocar a setinha para a gente enxergar e depois mais uma. Ó. Ela é essa bem pequenininha, que ela se dirige profundamente para a base do cérebro. E aqui também, ó, tá vendo que ela está irrigando essa região? Essa região é o plexo corióide. Mas ele além de irrigar o plexo corióide, ele irriga parte da cápsula interna, os núcleos da base e o diencéfalo. Então ele é muito importante. Só que não é a única artéria que irriga. Então ela é um ramo da carótida interna. Tá? Não é de artéria cerebral ainda. Bom, já falando nisso, as artérias cerebral anterior, média e posterior dão ramos corticais e ramos centrais. Os corticais destinam-se à vascularização do córtex e substância branca adjacente. Os ramos centrais emergem do circuito arterial do cérebro, porção proximal, e penetram perpendicularmente na base do cérebro e vascularizam o diencéfalo, os núcleos da base, a cápsula interna, os quais acessam a área denominada substância perfurada anterior e posterior. A substância perfurada anterior e posterior, ela fica nessa região, tira a setinha, ela fica nessa região aqui anterior e posterior, não dá para enxergar aqui.
Tá? Então elas penetram profundamente aqui nessa região. Bom, aqui demonstrando o polígono de Willis, né? O circuito é um circuito arterial do cérebro, formado por anastomose arterial, situado na base do cérebro, que circunda o quiasma óptico e o turbo cinéreo. Bom, aqui nessa outra figura, novamente, ó, ele faz justamente isso aqui, essa porção. Ele utiliza essa aqui a basilar, né? Essa aqui é a artéria posterior, artéria cerebral posterior. Aqui é uma comunicante. Então ele faz esse circuito, né? Ó, artéria posterior, artéria cerebral posterior, que são essas duas. Ramo posterior, ramo comunicante posterior. Aí tem a artéria média, que ela vem para cá, para essa região aqui desse lobo. Ramo comunicante, né? A parte comunicante anterior. Artéria cerebral anterior. Então, ele faz esse polígono, que a gente pode verificar nesse aqui agora. Tá? Então, vamos lá. Aqui a carótida, que ela está projetada para a gente, no caso aqui, nesse sentido. Essa aqui é a artéria cerebral média. Bom, a carótida, ela emite esse ramo, é o ramo comunicante posterior, que vai fazer a anastomose com a artéria cerebral posterior. Então, essa aqui é a artéria cerebral posterior. Tá? Aí, então, novamente, o ramo comunicante posterior. Aqui, o ramo comunicante anterior. Esse aqui é a artéria cerebral anterior. O ramo comunicante anterior é esse aqui, ó, esse pequenininho, que ele é feito da artéria, ele é projetado pela artéria cerebral anterior. Então ela faz esse circuito. Mas o polígono de Willis não é o principal foco desse vídeo, tá? Mas foi rapidamente citado, visto que tem algumas artérias que projetam dele, que são de interesse. Por exemplo, aqui sai desse ramo aqui, tá? da parte pós-comunicante, que é essa região comunicante. Então, pós-comunicante, sai uma artéria, que é a artéria recorrente de Obner, que ela é responsável pela vascularização da cabeça do núcleo caudado, pela porção anterior do putame, segmento externo do globo pálido, perna anterior da cápsula interna, porção medial da área órbito-frontal e do núcleo accumbens. Ou seja, ela irriga praticamente todas as estruturas do sistema de recompensa. Nessa figura, aqui nessa representação, a gente percebe exatamente isso. Aqui a carótida interna, aqui a artéria cerebral anterior, que ela vem reta, essa é a média. Aqui está representado a cabeça do núcleo caudado, aqui está o putame, e aqui tudo está a cápsula interna. Tá? Aqui nessa região, se fosse um pouco mais anterior essa representação, ela estaria o núcleo accumbens. Então, essa artéria que sai, aqui está a artéria cerebral anterior. Então, tem essa artéria, esse ramo, essa artéria pequena, que ela irriga parte do estriado, aqui do corpo estriado, nessa região do putame, aqui na parte mais anterior do putame. E também irriga o núcleo accumbens, ou seja, muito importante nessa região, e a cápsula interna. Também aqui da artéria média, então essa aqui é a artéria cerebral média, são emitidos esses ramos aqui, essas artérias lentico-estriadas, tanto medial quanto lateral. Que assim, para efeitos de conhecimento, pode ser considerados como artérias estriadas, assim, um sentido mais amplo, que irrigam os núcleos da base e a cápsula interna. Tem bastante importância também nesse sistema do sistema recompensa.